tenho mais uma sementinha para plantar aí no coração de vocês. Mais uma história de superação de uma das nossas anciãs. Vamos lá? Sou uma pessoa muito agitada, muito nervosa, gosto das coisas para ontem, não sei esperar, sabe? Então, acho que isso, no decorrer do tempo, foi juntando, e eu acho que estourou. O sistema nervoso falou, chega, ou você presta atenção ou não, porque eu tive gastrite, tive problema de queda de cabelo, ainda tenho, né? E você vai fazendo tratamento e não adianta, e o médico fala que é estresse, você fala, estresse o quê? Então você vai levando, né? Aí chega uma hora que o corpo fala assim, agora ou você para ou você para. Foi quando eu tive a primeira crise de ansiedade. Gente, vocês percebem que a história se repete no sentido de essa ansiedade disfuncional, ela já está há muito tempo dando sinais. Mas olha que bacana, todas as anciãs, depois que passaram pelo processo, pelo programa, elas conseguem ter esse olhar e identificar exatamente onde que começou a se agravar. Então eu te convido para neste momento pausar o vídeo, respirar e olha quanto tempo que essa ansiedade disfuncional está na sua vida, está te dando sinais. Há quanto tempo você está negligenciando esses sinais? Eu tive uma crise de gastrite, fui para o hospital, né? Geralmente, 2 vezes no ano eu ia para o hospital com dor de estômago. E aí eu passei mal, eu estava passando por uma dificuldade no meu relacionamento amoroso, tinha terminado uma relação, estava numa outra nova, mas vi que não era aquilo que eu queria, né? E não conseguia terminar, porque eu sabia que a pessoa gostava de mim. Eu acho que isso me fez ficar nervosa, porque eu não conseguia dormir, porque eu não conseguia arrumar um jeito de chegar na pessoa para terminar numa boa, sabe? Para mim eu não ia conseguir ficar com aquela pessoa, né? Então eu acho que isso foi afetando o meu estômago, porque assim, qualquer crise, qualquer nervoso que eu passo, a primeira coisa que ataca é meu estômago. Vocês percebem que a ansiedade disfuncional ela impacta, ela ataca, né, várias áreas. Então, antes a gente viu o caso da Sirlene, aonde esses sintomas, esses sinais foram sendo negligenciados, e aí chegou um ponto que estourou, então, na pele. Então, no caso aqui da Ali, teve um impacto no sistema digestivo, que é outra área bem comum também da ansiedade se manifestar. Mas depois vocês vão entender melhor o porquê. Por que no sistema digestivo? E aí eu tive uma crise de estômago. Fui para o hospital, tomei medicação e tal. Aí eu voltei para casa, dormi, fiquei melhor. E quando eu acordei, eu estava com o coração acelerado. Eu falei, nossa, o que eu tenho? Então eu parei para perceber, para me olhar, porque quando eu levanto eu já fico pensando, o que eu vou fazer, não sei o quê. Não, de repente aquilo fez eu parar para olhar para mim. Aquilo me chamou a atenção, porque meu coração ele batia muito. E as pernas, assim, era como se eu tivesse acabado de treinar, porque eu faço musculação, então quando o treino é novo, você fica meia bamba, né? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu falei, será que a medicação que eu tomei me deixou assim? Aí tá, voltei pro hospital. Aí chegou lá, o médico virou e falou assim, e eu tava com um pouco de ânsia ainda. Aí o médico falou, ó, vou te dar mais uma medicação e tal, mas eu acredito que isso não seja da medicação. Tomei a medicação crente que essa sensação ia passar. Isso não passou. Não passou, começou a piorar, foi passando os dias, começou a piorar e, sabe, eu tentando fazer minhas coisas normais e ia ficando meio confusa, sabe? Isso foi ficando pior. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho? Aí eu conversei com a minha tia, que minha tia tem ansiedade. E minha tia virou e falou assim, eu acho que você está com crise de ansiedade. Porque eu tenho 2 tias que têm.
Aí eu falei, será? Ela falou, tudo indica que sim, marca um médico que é melhor para ver, né? Eu falei, mas você não tem alguma medicação que possa tomar? Ela falou, não, é melhor você marcar, porque aí ele vai conversar com você, vai ver se você precisa de medicação ou não. Aí eu falei, quer saber? Eu vou. Mas aí eu fiquei enrolando, né? Aí o que aconteceu? Peguei Covid. Nesse período eu peguei Covid. Então piorou mais ainda o negócio, porque eu fiquei trancada, eu estava sentindo aquilo, eu não sabia do que era. Meu vizinho aqui, parede comigo, faleceu no mesmo período em que eu estava com Covid, ele também pegou, só que ele faleceu. Nossa, aí foi isso, eu fiquei com medo de morrer, eu tinha medo de sair na rua depois que passou o período de isolamento. Eu fiquei assim, que eu falei, meu Deus, cheguei no fundo, sabe? Estava desesperada. Eu falei, gente, eu não sou essa pessoa. Eu não aceito ser assim, eu não sou isso. Só que eu não sabia como me ajudar. Aí fui pro psiquiatra, minha mãe foi comigo, porque eu tinha medo de ir sozinha. Minha mãe foi comigo, aí ele passou medicação, que eu ainda tô tomando, né? E aí ele falou assim, olha, você precisa fazer terapia para acompanhar, porque a medicação sozinha, ela não vai te curar. O que vai te curar é você descobrir a causa disso. Exatamente. A medicação tem o papel de atuar ali nos sintomas, mas não atua na causa. Porque a medicação não muda comportamento. A medicação não nos proporciona autoconhecimento. Ela não é capaz de nos mostrar, olha, tu tem tal ferida emocional, ou tu tem determinado trauma lá do teu passado que tu precisa olhar e acessar e ressignificar. Não, né? A medicação é algo químico ali que vai atuar no nosso sistema nervoso ali central, com o objetivo de fazer a regulação, os ajustes. Então, é muito comum as pessoas tomarem a medicação por, assim, muitos anos, e cada vez que vai ao psiquiatra, precisa ir aumentando a dosagem. Por que isso acontece? Porque não está tratando a causa. Chega uma hora que você está ali um ano tomando um ansiolítico ou um antidepressivo, o seu organismo já se acostuma. Só que a origem de todos aqueles sintomas, de todo o sofrimento, o que você precisa parar e olhar e você não está olhando, isso começa a vir mais forte. Olha como isso é marcante nas histórias. Os sinais vão vindo cada vez mais fortes. Então, não há uma medicação capaz de estancar esses sintomas. E que bom, porque nós somos humanos, nós precisamos parar e olhar para dentro. Nós estamos num processo evolutivo, faz parte da vida. Tem um psiquiatra, um curso que eu fiz com ele disse o seguinte: o antidepressivo e os ansiolíticos são medicações para a pessoa tomar, assim, no máximo 1 ano. Mas os meus pacientes me procuram e vêm no meu consultório por anos, porque eles não tratam a causa. Porque medicação não desenvolve habilidades comportamentais. Então, olha como é importante. E que bom, eu fiquei muito feliz que a Ali foi num profissional, num psiquiatra esclarecido, muito competente, atualizado, e porque nem sempre isso acontece, né? Tem pessoas que ainda acreditam, ou alguns profissionais da área da saúde mesmo, que recomendam apenas a medicação. Não, tu toma esse remedinho aqui, tu vai ficar bem. Mas a gente sabe que isso não acontece, que não é assim, que não é mágico. É diferente, por exemplo, de um vírus ou do Covid, ou de um vírus da gripe, que a gente vai lá e contrai. Tá andando na rua, contrai de alguém. Aí a gente vai lá e toma um remedinho para a gripe, ali, para os sintomas. Aquele ciclo do vírus dura, sei lá, 7 dias, 15 dias e passa. Então, aquela medicação é importante para nos ajudar, para a gente não sofrer tanto com os sintomas. Aí, ok, aí se aplica. Mas no caso da ansiedade disfuncional, dos transtornos de ansiedade, não é assim. Não é algo que você passou na rua e contraiu de alguém. A origem disso está na sua história.
está na sua trajetória. Então, tem muita coisa que precisa ser olhada. A criança que você foi, que não teve as necessidades emocionais supridas, ela ainda mora dentro de você. Ela está aí. Então, nesse processo, no programa, a gente trabalha para ir lá na origem, ressignificar todo esse passado e, além disso, resgatar a nossa força, o nosso poder pessoal e o nosso autocontrole. Mas isso de uma forma definitiva, onde a gente leva essas habilidades para a vida. É igual aprender a andar de bicicleta. Depois que a gente aprende, a gente nunca mais esquece. Estava no Instagram, olhei lá uma página lá que a Eliana colocou, que ela ia fazer uma imersão, e ela disponibilizou o caderno de exercício. E eu peguei esse caderno de exercício. Aí eu fui ler, né? Aí comecei a ler. Só de ler o caderno, porque ela já dava algumas técnicas ali de respirar e tudo mais. Só de ler, eu já comecei a me sentir melhor. Eu falei, nossa, é bacana, né? Não sei. Porque eu nunca tinha passado em psicólogo, então eu achava que era só aquele negócio. Mas por quê? Por quê? Por que isso, né? Aí eu achei estranho o jeito dela, né? Falei, técnica para respirar, para você pensar como você queria estar depois de você ter crise, né? Como você gostaria de estar. Aí eu achei aquilo bacana, eu fiz as técnicas, né? Aquilo me ajudou. Eu falei, gente, eu acho que vou seguir essa mulher para ver qual que é a dela. Aí segui ela. Aí ela falou que ia fazer a imersão, não sei o que. Eu falei, eu vou assistir essa imersão dessa mulher para ver qual que é. Aí eu assisti todos os dias, sabe? Ela explicava assim super bem, porque ela contava uma coisa não de qualquer jeito, ela contava porque ela vivenciou, ela passou por aquilo. Então você sentia que as coisas que ela falava, ela passou, porque só quem sente poderia falar, relatar daquele jeito que ela relatava, né? Aí eu assisti a imersão todos os dias, às vezes se prolongou até mais do que o horário, porque estava muito interessante a matéria, sabe? E assim, ela explicava de um jeito que prendia você, porque realmente quando você passa por aquilo, você fala, putz, é isso, olha, é aquilo. Nossa, é verdade, a gente fica assim. E ela falava, olha, tem técnicas, a gente vai fazer assim, isso vai melhorar, e não sei o quê. Aí eu terminei de assistir, a gente foi pro grupo, né? Foi aí que ela finalizou o grupo, eu fui pro grupo, comecei a participar do grupo, né? Ela foi desenrolando as atividades, né? Foi passando várias técnicas, eu fui fazendo, fui aprendendo muita coisa e descobri por que eu sentia aquilo, né? Comecei a entender quando eu tinha aqueles gatilhos que eu ficava, sabe? Agitada, o que eu estava passando, por que eu fiquei daquele jeito, o que me levou a ficar daquele jeito. Com o curso, a terapia dela, eu fui aprendendo muita coisa, sabe? Quando você começava a ter crise, eu já sabia mais ou menos o que foi que me ocasionou, já ia buscar as técnicas que ela ensinava e funciona mesmo. Porque, olha, do que eu estava quando eu comecei, o que eu estou agora, olha, Santa Eliana. Santa Eliana, não tenho palavras, não tem dinheiro que se pague, porque assim, fora a atenção, né, que ela dá uma atenção, porque eu tive logo no começo, você fica meio receosa daquilo não dar certo. Eu chamava ela no privado, sabe, quando eu cheguei a ter um momento difícil, eu chamei, ela me levou a uma técnica rápida. Você acredita? Eu fiquei bem, eu falei, meu Deus, que às vezes você está tão assim que você não consegue se ver, se ancorar num espaço. Você precisa que alguém te dê pelo menos um empurrão. E hoje eu consigo, né? Mas às vezes você está com uma dificuldade em alguma coisa, né? E ela sempre amparou. Se você precisasse em qualquer momento, pelo menos ela sempre me deu todo o suporte. Acredito que para qualquer outra das meninas também. Foi assim que eu conheci a tribo. E não vou largar mais. Tem técnicas que... E, gente, eu já comentei com vocês antes ali no grupo, né? Quando eu falo eu conheço a sua dor, é porque eu conheço mesmo. Já fazem muitos anos. Porque eu sofri anos com as crises de ansiedade.
E todo aquele sofrimento me gerou movimento. Então, eu fui buscar, eu fui atrás, eu estudei muitas abordagens, muitas técnicas. E aí, depois que eu consegui organizar tudo isso, e assim, ó, tudo que eu trago, tudo que eu trazia para os meus pacientes e tudo que tem hoje dentro do programa são técnicas, estratégias e entendimentos que eu me auto-apliquei. Não é algo vazio que eu li num livro, não é algo teórico que eu, ó, faz isso, faz assim. Eu aprendi em tal curso que isso aqui é bom, faz. Não, é com base na minha vivência, é com base na minha experiência. Sim, tem muito embasamento teórico, muito referencial teórico, mas tudo testado primeiramente por mim. Depois eu ia trazendo, aplicando ali nos pacientes, e aí depois organizei isso de uma forma para que funcionasse também, para adaptar esse programa para o grupo, para me conseguir ajudar muito mais pessoas. E vocês veem, né, pelos depoimentos, que deu super certo. E eu tô sempre disponível, porque eu sei a dificuldade, eu sei o desespero que é. Então, para mim, Eliane, é muito satisfatório quando alguém vai lá, segue o passo a passo, mas tem que seguir o passo a passo, não pode pular, senão não dá certo. Se eu coloquei naquela sequência, tem um porquê daquelas técnicas estarem naquela sequência. Se eu orientei, olha, qualquer sinal que tu perceber da tua ansiedade, tu faz essa técnica, essa é a tua tarefa de casa. Ela sempre tem tarefas de casa, até hoje. Hoje elas estão numa outra etapa do processo, no Alçando Voos, mas elas têm tarefas de casa. Então, tem toda a orientação. Então, vai fazendo, né? Segue o passo a passo. Qualquer dificuldade nesse passo a passo, me chama. Para mim é um prazer ajudar, auxiliar. Mas eu estou disponível para auxiliar nesse ajuste. O que não dá é, aconteceu poucas vezes, né? Mas já aconteceu. E aí eu me sinto muito impotente, porque daí eu não tenho o que fazer quando a pessoa me aciona e me diz, Eliane, eu tô tendo crise, eu não tô melhorando. Tá, tu fez a técnica lá do passo 1, tu fez a técnica do passo 2, tu registrou lá os insights? Ai, não fiz, não tive tempo. Então eu não tenho o que fazer. O que eu posso fazer por essa pessoa? Se eu pudesse, eu ia lá e tirava com a mão aquela dor. Mas eu não tenho esse poder. A minha entrega, a minha contribuição está justamente em proporcionar uma metodologia. E é isso que eu estou entregando. Mas quando eu entrego, a pessoa ela tem que acolher isso, como as anciãs fizeram, acolher isso, ir lá e treinar, se auto-aplicar, e aí vem e me dá uma devolução. Ah, Irene, consegui, não consegui, foi muito difícil. E nós vamos ajustando se for necessário. Mas sim, eu sempre estou disponível, eu estou junto no processo, eu seguro a mão de cada uma e a gente trilha esse caminho juntas. E em grupo, então, melhor ainda. Muitas vezes, ao entrar ali no grupo, que nós temos os encontros semanais ao vivo, às vezes eu espero ali 5 minutos, né? Dou uma tolerância de 5 minutos para o pessoal entrar, e aí eu estava com um áudio desligado e a câmera, e quem já tinha chego, eu vi elas conversando, e isso é muito, nossa, assim, fantástico, porque daí uma diz, aconteceu tal coisa, e daí quis dar crise, aí a outra, mas tu fez tal coisa? Eu quando fiz aquela técnica assim, e aí botei uma música no fundo, e eu quando fiz isso, tu já fez isso? E elas trocando ideia, elas se ajudando, se auxiliando nesse processo. Gente, isso assim é muito rico, é muito lindo. E eu fico muito emocionada, assim, quando eu vejo essa troca delas. E até nos grupos, às vezes as pessoas falam, mas eu tive uma crise essa noite. Aí elas vão lá e perguntam, tu fez a técnica de alívio imediato? Você fez a técnica X que a Eliane passou na última aula? A pessoa, não fiz. Elas, não, tu precisa fazer. Faz. Se não funcionar, tu chama ela aqui, que ela te auxilia. Então, essa questão de fazer parte de uma tribo, de um grupo, isso é algo que particularmente mexe muito comigo, me dá assim um quentinho no coração,
porque um dos meus maiores sofrimentos era me sentir sozinha. E a gente se sente muito sozinha, porque ninguém entende o que a gente está sentindo. E nós, então, nem se fala, a gente não entende. Por que meu coração está acelerado? Por que eu não consigo controlar meus pensamentos? Por que a minha cabeça não para? E é uma solidão absurda, porque as pessoas não conseguem nos acolher, nos dar o abraço que a gente precisa, nos dizer, não, respira, vai ficar tudo bem. Não, porque elas não. E é do nosso perfil também, né, essa dificuldade de ir lá e pedir ajuda. Nós temos essa capacidade de ir lá e abraçar, e acolher e ajudar o outro. Mas nós se colocar nesse lugar de sinalizar uma ajuda é um desafio muito grande para nós. Então, eu me sentia muito, muito, muito sozinha. Então, eu penso, se na época eu tivesse um grupo, assim, com pessoas que tivessem os mesmos sintomas, eu ia me sentir extremamente acolhida. Que aquilo não era coisa da minha cabeça, porque a gente acha que vai enlouquecer. Meu Deus, eu vou perder o controle, eu vou ficar louca. O que é isso? O que são esses pensamentos que estão passando na minha cabeça? Então, é desesperador. Então, percebe que na tribo tem uma sequência, tem vários recursos disponíveis. Tem a técnica ali na mão, né? Acessa o programa, tem um aplicativo ali, tem a técnica gravada ali, é só fazer, tem as aulas ao vivo para tirar as dúvidas, tem o grupo, né, para trocar experiência, para trocar ideia, que pode dar um apoio no momento de dificuldade. Tem o contato comigo, o acesso comigo direto para me acionar no momento em que, olha, já fiz de tudo, segui lá o teu passo a passo e ainda estou com dificuldade, então o que eu faço? Então, olha, você tem tudo, tem todos os recursos, é só fazer. E essas meninas, elas fizeram, por isso que elas tiveram esses resultados incríveis, em tão pouco tempo. O que ela faz, que é a nossa criança ferida, né, o adolescente ferido, como, né, cada um identifica, né? Então, tem situações que ela chega nesse ponto que você vai descobrindo que tudo tá lá atrás, né? Então, você vai olhando para aquilo e você vai juntando o que você descobre que você viveu lá e você vai utilizando as técnicas, vai funcionando. Então, você vai se ancorar, né, na técnica do porão para ver o que acontece e aí você descobre que a sua criança está chorando, sabe? Que ela não está bem. Aí você descobre o que é, né? Mas às vezes você está tão agoniado, que foi o período que eu chamei a Eliana, e eu não estava conseguindo sabe? Eu estava muito nervosa, né? Não estava conseguindo me aplicar ali, né? Ela me orientou, eu fiz o que a minha criança queria, pronto, cara, foi assim, tirado com a mão, sabe? Por fé de Deus. Eu não estava bem, ela foi me ajudando a me centrar na parte do porão, quando eu me ancorei para ver como estava a minha criança. E ela falou, olha, ela tá precisando de você. Você falou que você ia estar com ela, você largou ela. E aí, o que você vai fazer? Cara, naquele dia eu fui comer bolo de chocolate, eu fui ver um filme, juro para você, eu fiquei bem, passou. São técnicas que realmente funcionam. Você precisa se ancorar e perceber de onde está vindo isso. Olha que lindo isso, gente. E por que funciona tanto? Olha o termo que ela utiliza. Foi igual tirar com a mão. Por quê? Isso não é mágico. Isso não é algo surreal. Por que isso acontece? Por que essas técnicas são tão poderosas? Que nem, por exemplo, essa técnica do porão. É uma técnica super profunda. É uma técnica onde eu vou conduzindo a pessoa e nós acessamos a camada mais profunda da nossa consciência. A gente vai lá no inconsciente, acessa as informações e a gente ressignifica. Então, daqui a pouco, no caso da Alia ali, acessando, fazendo a técnica do porão, acessando o inconsciente dela, se verificou que ela tem uma ferida emocional do abandono afetivo. Então, para a nossa mente inconsciente, não existe tempo. Então, as dores, os traumas que a gente teve na infância, na adolescência, ou mesmo lá na vida intrauterina, está o registro no inconsciente. E isso está presente.
Porque a nossa mente emocional segue outra lógica. Não existe tempo. Então, às vezes a gente sente uma angústia do nada. Por exemplo, hoje, senti uma angústia. Não sei, mas não aconteceu nada. Da onde está vindo essa angústia? Não é do além. Está vindo aqui de dentro. O meu inconsciente está ali. Tem essa informação, tem algo despertando. E às vezes pode ser que, ao fazer as técnicas, eu descubra que seja algo lá quando eu tinha 5 anos de idade. Aí tu pensa, nossa, mas faz tantos anos, meu Deus do céu. Sim, mas para o nosso inconsciente não existe tempo, é atemporal. Então, a criança que você foi ainda habita em você, precisa de você, precisa dos seus cuidados. E aí que está a cura definitiva. Então, por isso que essas técnicas funcionam. E ela não é, essas técnicas, elas não são técnicas exclusivas de uma abordagem. Então, a técnica do porão tem o referencial teórico da hipnose, da PNL, da terapia dos esquemas. Então, é com base em todo o meu entendimento dessas técnicas e essa adaptação por eu ter passado. Então, eu fui adaptando para mim, foi funcionando para mim, eu comecei a me sentir bem, e aí depois eu fui aplicando nos pacientes, e os resultados cada vez apareciam mais rápidos. E aí agora na tribo, então é algo em grupo, né? Essas técnicas são gravadas em áudio, você pode fazer a qualquer momento, tá na palma da sua mão, tá no celular. Diferente do processo terapêutico, onde o paciente vem uma vez por semana, ali não, tu tem acesso. Tu não precisa esperar vir na sessão para mim te aplicar a técnica. Você mesma consegue se auto-aplicar. Então, é muito poderoso e realmente os resultados são muito, muito breves. Eu tô conseguindo, foi o que eu comentei com a Eliana ontem, eu tô conseguindo me conhecer. Eu não sabia quem eu era. Parece estranho falar isso, né? Mas eu não sabia quem eu era. Eu não sabia, sabe? Eu não sabia. Às vezes a gente ajuda tantas as pessoas, a gente faz tantas coisas e a gente não consegue ver o quanto a gente é forte, né? E quando você passa por uma crise de ansiedade ou por uma situação dessa, você tem que arrumar força sozinha, né? Tem hora que é só você e você, né? E principalmente a gente, parece que nessas horas você não tem uma mão, né? Geralmente você tem que se apegar na sua força, na sua crença, né? E vai, né? E eu tô aprendendo a me conhecer. Eu tô descobrindo que eu não tô no meu lugar, eu tô descobrindo que eu tô em desequilíbrio, sabe? E que eu preciso, assim, muitas coisas que acontecem, não é culpa do outro, a culpa foi minha, porque eu tô no meu lugar errado. Eu percebi que eu dou muito e recebo pouco. Então eu tô em desequilíbrio. Eu preciso, né, receber um pouco para depois também me doar, né? E se a gente não faz isso, não equilibra, não equilibra. E além dessa questão que a Ali traz, da gente não se conhecer, é meio estranho, como assim eu não me conheço? Sim, a gente não se conhece. Se eu te perguntar agora, quem é você? O que você gosta de fazer? O que é mais importante para você? Onde você quer chegar? Onde você quer estar daqui a 5 anos? O que você quer ter conquistado? E eu segui perguntando, pode ser, ai meu Deus, que pergunta difícil, não sei, nunca pensei, não. Quais são teus pontos fortes? Quais são os teus pontos fracos? A gente não para olhar para dentro, para se conhecer. E o pior, gente, que eu percebo, além da gente não se conhecer, a gente se maltrata muito. Nós nos falamos coisas, nós nos negligenciamos, nós nos maltratamos de uma forma que nenhuma outra pessoa faria. Você já parou para pensar? Qual foi a última vez que você parou para cuidar de si, mas cuidar de si de verdade? De fazer algo que te dá prazer, algo que, quando você faça por você, você se sinta amada, você se sinta aceita, você se sinta validada, importante, incrível. Muito provavelmente não. Aí pode ser que você esteja pensando agora, mas também com todas essas crises, com esses sintomas, com esse sofrimento. Não, gente.
a gente não pode botar tudo nas costas da ansiedade disfuncional. Na verdade, você funcionou uma vida inteira assim. E eu sei porque eu fazia assim. Eu fiz muito assim. E por que a gente faz? Porque a gente não tem conhecimento disso, a gente não tem essa informação. A gente é criado com o objetivo de produzir, de ajudar o outro, para mim ser aceito, eu tenho que tratar bem o outro. Enfim, vocês percebem que o olhar é sempre para fora, nunca para dentro. E muitas vezes a gente até se sente egoísta no fato de parar e se permitir olhar para dentro. Não, eu vou dar um tempinho para mim, eu vou deixar que tá horário para mim descansar, para mim fazer algo que eu gosto, para mim relaxar ou para mim não fazer nada. Ai, meu Deus, Deus o livre, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho, né? A Bíblia do tem que. É uma ditadura interna que a gente tem, onde a gente fica se maltratando, se massacrando. E eu também fiz isso a minha vida inteira. Hoje eu tô sempre atenta e trabalho essa tendência, porque às vezes eu também me pego trabalhando um monte e não separando um tempo para mim, e não praticar o que eu estou ensinando. Então, eu estou sempre atenta. Tem uns post-its aqui que me faz lembrar, coloco na minha agenda, meu momento, ou como eu brinco com as gurias, TPM, né? Tempo para mim. É algo que a gente vai aprendendo e vai internalizando. Então, gente, o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar é a seguinte: não é culpa da sua ansiedade disfuncional, que você não tem tempo para si, que você não consegue se cuidar, que a sua autoestima é baixa, que a sua autoconfiança é baixa. É o contrário. Você foi se deixando de lado uma vida inteira porque você aprendeu. E aí depois tem a terapia dos esquemas, tem um questionário que eu aplico, que daí a gente entende, consegue fazer esses links, esse entendimento da onde vem, por que vem. E aí, então, é uma vida inteira. E aí a gente não olhava para as nossas feridas emocionais. E aí, por consequência, vem essa ansiedade disfuncional. E não ao contrário. Eu tô assim, eu não sou autoconfiante, a minha autoestima é baixa, eu não me sinto suficiente por causa da minha ansiedade. Não, pare e pensa. Respira e lembra de quando você era criança, de quando você era adolescente. Claro que depois que essa ansiedade disfuncional, que ela chegou com tudo na sua vida, sim, daí ela transformou tudo que era simples em grandes obstáculos. Piorou tudo. Mas muitas coisas você já vinha negligenciando antes e por isso que ela apareceu. Então, comece já agora com essas sementinhas que eu estou tentando plantar aqui em vocês e trazendo esses depoimentos para que vocês já comecem esse exercício de olhar para dentro. Enquanto vocês vão ouvindo a história da Ali e os meus comentários, vão pensando, tá, e eu e a minha criança, como assim criança interior? Como é que eu era? Vão fazendo esses links. Já abram, respirem fundo, abrem o coração e já comecem a olhar para dentro. Deem esse primeiro passo para a transformação já agora. E você resolve pelos outros. Os outros sabem, fulano vai resolver, né? A Alessandra resolve, entendeu? A Alessandra resolve. Isso é bom? É bom porque eu consigo resolver, eu sei o que eu sou capaz, né? Assim, eu consigo me virar, eu ponho para pensar, eu faço o negócio acontecer. Só que as pessoas, se eu consigo, elas também conseguem. Então, vai à luta. Não é questão de ser egoísta, é questão de, o problema é teu, isso aqui é você que tem que resolver, não eu. E você consegue enxergar isso. Então, a Alessandra que começou e a Alessandra que está agora, ela está se conhecendo, ela está sabendo, ela botava culpa em outras coisas que ela está vendo que a culpa foi dela, assim, não se chicoteando, mas assim, a mudança agora você precisa fazer, só vai caber a você, né, se colocar no seu lugar, porque você está fora, por isso que as coisas aconteceram, né? Então, essa fase agora é de me corrigir, sabe? É como se você achasse os erros, né? Entre aspas, né? Porque perfeito a gente nunca vai ser. Mas assim, tem coisas que você sofre muito, que
te incomoda é que você já detectou, então você já sabe o caminho. Tipo, isso aqui eu sei que vai ser mais difícil, mas isso aqui eu consigo fazer. Eu entendi que eu estou no lugar errado. Eu entendi que isso vai continuar me machucando. Então, só eu que posso mudar, né? Tem coisas que demora mais, mas tem coisas que você já consegue notar. Então, de lá para cá, a mudança pessoal é forte. O que eu mais queria, quando eu estava passando por crise, era que alguém me ajudasse, né? Então, esse alguém foi a Eliane, né? Então, eu acho assim, que é aquilo, é o dar e receber, né? Então, eu recebi da Eliane, né? Então, é bacana eu passar isso para outras pessoas que eu sei que está precisando. Você vê que você vai ajudar outras pessoas, mas não por ajudar, porque você acredita, sabe? Eu não vou falar assim, olha, vai lá pro grupo para fazer média. Não, porque quando eu achei ela, eu desconfiei total, porque eu sou desconfiada. Então, se eu falar para você, vai, é porque ela é boa no que faz, dá resultado. É bacana ser anciã de uma tribo que você sabe que tem uma pessoa que faz acontecer, que dá resultado. Desde que também a pessoa precisa se esforçar, né? Porque milagre só Deus. Então, não adianta nada ela fazer o trabalho que ela fez e a gente também não se dedicar, porque aí você não vai sair do lugar, né? Então, você também precisa querer se ajudar, mas é prazeroso ser ancião de uma tribo que você sabe que dá resultado. Nós somos muito acolhedores, a gente está aprendendo a se acolher, mas quando um põe lá no grupo, hoje, você vai ver só, a gente corre, sabe? Não, calma, olha, faz essa técnica, a gente é muito acolhedor, então a gente consegue ajudar. Então, o fato de você se juntar, a gente vai se acolher, e quando você acolhe o outro, parece que você, mesmo que você não esteja muito bem, parece que você fica bem, você fala, não, eu tô me sentindo até melhor. É uma coisa, essa troca, né, de dar e receber, parece que a hora que você dá, mesmo você não estando bem, você se cura e cura o outro, né, deixa o outro melhor. Então, eu acho que isso é maravilhoso, se juntar, sabe, não ficar isolado, porque se você se isola, você se enfraquece, você se sente ainda mais só. E aí a força parece que é difícil sozinho, é muito difícil, tudo que for sozinho é difícil. Mesmo nas situações ruins é uma troca boa, porque você, ao mesmo tempo que você está ali, você fala, eu não vou conseguir. Aí vem o cara e fala, eu passei por isso, e eu tô aqui. Aí você fala, pô, então eu consigo. Parece que é uma injeção de ânimo, né? Você fala, eu consigo. Se a pessoa conseguiu, eu consigo. Sabe? É aquilo. Você vai andar com aquela energia, você vai conseguir, porque a energia vai vir, você vai, né? Você vai ficar se fortalecer ali. É muito bacana. Cada um. Vocês percebem a sinergia desse grupo? E quando ela fala, ela já sorri só em lembrar e contar. E outra coisa também que eu amo muito nesse movimento, né? Eu chamo a tribo de movimento, eu não chamo de grupo, porque é um movimento do bem. E o que eu quero dizer com o movimento do bem? Então, é um movimento onde pessoas que estão em sofrimento aderem a esse movimento e elas, quando chegam, elas não fazem ideia o que fazer com todo aquele sofrimento, não fazem ideia por onde começar, qual que é o primeiro passo, o que dá certo, o que não dá certo. E aí elas mergulham de cabeça nesse processo de transformação, nessa metamorfose, junto com outras pessoas que também têm o mesmo objetivo, onde um acolhe o outro, um ajuda o outro, por isso que é movimento, a vida é movimento, tudo é movimento. E movimento do bem, por quê? Porque inclui ajuda mútua, inclui muito amor, muito acolhimento, muito eu tô contigo, eu venci isso, tu também vai vencer. Aí daqui a pouco tem algo que uma integrante ainda não conseguiu, mas a outra conseguiu, daí ela conta a história dela e daí inspira a outra e mais. Então, no período lá, quando elas romperam o casulo, eu fiz uns certificados
e conforme elas iam rompendo, eu ia mandando um certificado. Ó, rompeu o casulo, e todas nós vibrávamos e comemorávamos juntas ali no grupo, mesmo estando uma em cada estado do Brasil. Então, é uma sinergia ali no grupo fantástica, é indescritível a sensação, é maravilhoso. E não para por aí, não para no momento em que eu autoconheço, em que eu não tenho mais as crises. Não, isso segue. Porque depois disso eu tenho um papel ainda de me sentir útil, de transformar aquela minha dor em inspiração para outras pessoas, em motivar as outras pessoas, em contar a minha história, em levar isso, tudo isso que eu aprendi para a minha vida como um todo, para o meu trabalho, para a minha família. Então, gente, isso é fantástico, isso é incrível, né? Isso é muito único do movimento da tribo. Então, se imagine você fazer parte de tudo isso. É fantástico. Todos os encontros, hoje é segunda-feira, e hoje é o dia que nós nos encontramos hoje à noite. Então, é uma leveza, por mais que a gente esteja trabalhando dificuldade, sofrimento, mas é algo leve, a gente não vê a hora de chegar, e elas também sempre falam, né? Ai, não vejo a hora de chegar, e elas não faltam, elas vêm para os encontros. Se surge algum compromisso, elas já avisam, eu não vou poder vir hoje, me manda o link da aula gravada para me ver depois, que eu quero fazer a técnica e tal. Então, é fantástico, gente. É difícil de explicar o que é fazer parte da tribo. Tem uma força que a gente sabe, é incrível, uma força, se você buscar, ela tem, e precisa acreditar, você não pode se entregar, sabe? Essa força, cada um dá um nome, eu dou de Deus, né? É uma força que te sustenta. Você precisa pegar nessa mão, nessa força e falar, eu vou sair daqui. Porque foi o que eu falei, eu não sou isso, eu não aceito isso, eu não aceito, não, eu não aceito. Eu vou levantar. Não, eu nunca tive isso. Então é aquela coisa, quem está passando por isso, ter força, ter fé, acreditar, levantar, se juntar com pessoas que já viveram, porque isso fortalece muito. As pessoas pensam que é besteira, mas não é. Uma ajuda a outra, sabe? Uma conversa, o que for, uma palavra, é muito acolhedor. A gente precisa ser acolhido porque a gente que passa por isso, a gente não sabe se acolher, a gente não sabe se olhar, né? Então, se juntar, eu acho que essa oportunidade de fazer parte da tribo com pessoas que não só pelo fato de dinheiro, não, acho que precisa se olhar para se cuidar, sabe? A gente precisa se cuidar. Não falar, isso é uma besteira, vou tomar remédio e vai passar. Não, não é assim. Não vai passar, porque aquilo está dentro de você. Sabe? Às vezes tem remédio que não cura. Você precisa se conhecer. Você se conhece? Você sabe por que você está assim? Então, eu falo, quem está nisso, acredita, porque dá para sair, dá para melhorar. Se junta com quem vive, porque a união faz a força e a gente vence. Ai, gente, que lindo! Olha quanta sabedoria dessas anciãs. Eu sou muito, muito grata por fazer parte dessa metamorfose delas. E todo dia eu agradeço muito por essa tribo incrível que me permite também, eu aprender com elas. Não tem nem como explicar. Só estando aqui na nossa pele para saber o que é para sentir, porque é algo que a gente sente. Espero que você tenha permitido essa sementinha germinar aí dentro de você. E aí me comenta no grupo o que você achou da história da nossa anciã Ali, né? No que te fez pensar? Germinou essa sementinha aí de esperança ou ainda não?